nossas caixas bonitas aqui? Legal. A partir de hoje, nós já estamos com as nossas 5 caixas especiais aqui. A primeira, com pedidos de oração. Ok? Deixa eu ver como são os pedidos aqui. Nossa, o pessoal tem mais motivos para agradecer do que para pedir. Isso é ótimo. Brinquedos. Estou vendo muitos brinquedos aqui. Já é um bom começo. Glória a Deus por isso. Legal? Vamos lá, passa na casa do vizinho, procura ali nas suas coisas, porque algo que está sobrando para você pode ser algo muito precioso para outra pessoa. Legal? Nós temos aqui a outra de ofertas. Todos nós temos maneiras diferentes de expressarmos nossa gratidão, nossa adoração. E o intuito aqui, o desafio para você, é que todos nós possamos passar por pelo menos, até o final da semana, possamos passar por todas as caixas, amém? Então, traga a sua oferta. Nós temos aqui alimentos. Tem gente que já trouxe alimento. Legal, mas poderia haver mais pessoas. Se programe, coloca aí no despertador aí do seu celular, para você lembrar, para você se programar. Se cada um aqui trouxer 1 quilo, quantos quilos nós teremos? Teremos muitos quilos. Vamos poder ajudar muitas pessoas, sim ou não? Sim, vamos nessa. Eu estou vendo que vocês estão meio baqueados. Gente, eu amo segunda-feira. Esse é meu lema, entendeu? Segunda-feira é demais, cara. Vamos lá. E de verdade, eu creio em milagres. O maior milagre é você ter vindo aqui. Mostra aqui a galera, para eles aqui. Olha aí, que bênção. Vamos lá. Nós temos essa última caixa, a caixa da entrega. É a caixa mais importante, na minha opinião. É a caixa mais emblemática. Porque é ali onde nós abandonamos coisas que têm nos afastado de Deus. O que dentro da sua casa tem te afastado de Deus? Investigue o seu eu. E peça força para Deus, determinação para você deixar sepultar essas coisas aqui. Para que coisas grandes aconteçam, nós temos que fazer o maior sacrifício, que não são dessas coisas, mas é o sacrifício do eu. Amém? Legal. Vamos lá, nós estamos na nossa terceira noite, nós vamos falar sobre órbita, nós vamos falar sobre entrega. Como assim? Nós vamos descobrir agora. Mas primeiro, nós vamos fazer uma breve oração. Então eu te convido a fechar os olhos e nós vamos falar com Deus. Senhor Jesus, fala através desta criança aqui na frente e, por favor, Pai, alcança o nosso coração. Muitos de nós estamos aqui porque nós achamos legal, outros aqui porque estão desde o começo, mas, Pai, nos mostre nós queremos sair aqui sabendo, o Senhor falou comigo. Tinha algo aqui especialmente para mim. E nós não cremos no poder de homens para fazer isso, mas cremos que quando alguém é ungido por Deus, purificado, por menor que seja, ele é boca de Deus. Então fala com a gente. Em nome de Jesus? Amém. Opa, segunda-feira, boa! Vamos nessa. Gênesis capítulo, adivinha? 37. Vamos lá. Mas abram em Gênesis capítulo 37. Vamos lá. É o verso, pode passar? Verso 26 em diante. O que é um outsider? Um outsider é alguém que mesmo quando está dentro, está fora. É alguém que simplesmente não se encaixa, mas por outro lado, ele é um explorador, ele é um conquistador, ele é corajoso por estar em um lugar onde o que é hostil a ele. Embora um astronauta precise usar uma roupa toda complicada para estar num lugar que é hostil a ele, ele está lá. Ele é corajoso, ele é valente. Estes somos nós, amém? Vamos lá, a partir do verso 26. Então Judá disse a seus irmãos, que proveito teremos? Vamos aqui do verso 25, pode ser? Se assentaram para comer, levantaram os olhos e viram uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Nós estamos na história de José do Egito. Então Judá disse a seus irmãos, que proveito teremos em matar a nosso irmão e encobrir seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas, para que o sangue dele, afinal ele é nosso irmão, não queremos que o sangue dele recaia sobre nós. E seus irmãos? Alguém está lendo aí? E seus irmãos concordaram, muito bom. Passando então os mercadores midianitas, os irmãos de José, tirando-o da cisterna,
o venderam por 20 ciclos de prata para os ismaelitas, que estavam indo para o Egito. Quando Rúben viu a cisterna e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes, voltou aos seus irmãos e disse: o menino não está lá, para onde eu irei? Ele estava tentando salvar o irmão. Era o único que queria salvar o irmão. Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e molharam no seu sangue. Enviaram a túnica de várias cores a seu pai e disseram: achamos essa túnica, veja se não é do teu filho. E ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, pôs saco sobre seus lombos e lamentou o seu filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e filhas para o consolarem, mas ele recusou. Verso 36. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, filho de Faraó, capitão da guarda. Enfim, por enquanto, é disso que nós vamos falar hoje. Mas antes vou pedir para apagarmos as luzes. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Pode passar. Está esperto aí, né? Vamos nessa. Prestem bem atenção. Tem como passar aí em cima? Simbora! Em nome de Jesus. Pela fé nós veremos aqui uma coisa muito interessante. Eu creio. Então, será que vai chover hoje? Eu não sei. Eu estou preparado. Estou até de capacete. Mas vocês, eu já não sei. Alguém pode passar para mim? Em nome de Jesus? Misericórdia? Pois é. Minha mãe estava aqui ontem. Minha mãe veio do exterior só para assistir isso daqui, sabia? Uau! O que é isso? É lindo como a criação de Deus é perfeita, não é? Olha que lindo. Esse é o primeiro. Vou mostrar 7 para vocês. Passa para o segundo, por favor. Talvez tenhamos o segundo. Que planeta seria esse? Mercúrio? Alguém tem outra sugestão? Urano? Legal. Netuno? Como é que estamos com os slides? Uau! Esse daqui, qual seria? A Lua? Vocês veem a riqueza de detalhes? Próximo. E este, qual seria? Próximo. Esse parece mais Mercúrio, não é? Qual? O que mais? Esse qual seria? A Terra, será? Pode passar. Muito bonito, não é? Sim ou não? Mas eu tenho vou decepcionar vocês aqui. Pode passar. Mais uma. Isso não são planetas. Isso são frigideiras. Desculpe, não deu para resistir. Esse fotógrafo aí, esse tal de Christopher, trollou toda a internet, mostrando a beleza dos planetas, mas na verdade eram frigideiras. E aí, um efeitinho aqui, um efeitinho lá. A obra de Deus é muito linda. Não era dessas fotos, mas vocês sabem que ela é linda. E quando nós olhamos para o sistema solar, a complexidade de seres celestes tão imensos, orbitando em volta do mesmo Sol, nós contemplamos a perfeição de tudo isso. É o que, no livro de C.S. Lewis, na trilogia cósmica, ele chama poeticamente de a grande dança. A grande dança dos planetas. Pode passar, por favor. Vocês já ouviram falar sobre as 7 maravilhas do mundo, certo? Sim ou não? Você já ouviu falar agora sobre as 7 maravilhas do sistema solar? O sistema solar tem 7 maravilhas também. O primeiro deles seria a superfície do Sol.
o Monte Olimpo de Marte, olha ali. O cinturão de asteroides, gigante. A mancha vermelha de Júpiter é a maior espinha do universo. Os anéis de Saturno. Olha essa foto. Esses são... Não, volta ali. Isso. Estes são os anéis de Saturno. Mais uma. Essa é a lua de Saturno, Encélados. Essas são as 6 maravilhas do sistema solar. Mas eu quero que vocês se concentrem nesse satélite. Sabe, em 1990, projetaram esse satélite para que ele rondasse o sistema solar. E ele já estava a 6 bilhões de quilômetros da Terra. E pediram para que ele tirasse uma foto do ponto de origem dele. E ele tirou essa foto. E aquele pontinho azul, se você consegue ver, é a 7ª maravilha do sistema solar. Somos nós. Todos nós. É o nosso planetinho azul. Todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que você admira, estão aí, orbitando nesse pontinho. Tudo que você admira, toda a filosofia, todas as filosofias políticas e econômicas, a matemática, os apaixonados, todos os romances, todas as grandes obras cinematográficas cabem nesse ponto dentro do universo. As guerras nucleares, as bombas nucleares, as fabulosas Olimpíadas, aí, a Copa do Mundo, tudo resumido a um pontinho azul no meio do nada. Estes somos nós. Sabe, quanto mais a gente aprende sobre o universo, quanto mais a gente descobre o universo, melhor a gente se sente, mais inútil a gente se sente. Antigamente achavam que a Terra era o centro do universo. De repente, chegou um pensador, e ele disse, olha, não é bem assim não. Na verdade, a gente está em volta do Sol. Todos nós giramos em volta do Sol. E aí ficou um pouquinho mais complicado, não, mas ok. Nós temos ali um sistema solar com 8, 9 planetas ali orbitando. E nós estamos ali participando dessa linda dança. Mas nós descobrimos depois que nós não estamos só num sistema solar, nós estamos numa galáxia. E essa galáxia tem 300 bilhões de estrelas e trilhões de planetas. Eu disse trilhões de planetas. E aí você fala, não, mas nós temos o Sol. O Sol ainda, estarmos tão perto, nesse lugar estratégico do Sol, nos dá um senso de importância, mas aí a gente vai descobrindo que o Sol não é tão lá essas coisas, que o Sol é mais uma estrela. E que existem estrelas que fazem ele parecer um grão de areia. O Sol é só mais uma estrela. E aí nós falamos, não, mas nós estamos na Via Láctea, que é muito importante. Mas nós descobrimos, e estamos descobrindo, a cada hora se descobrem mais de 100 mil galáxias. Vocês têm ideia do que é isso? A cada hora, os satélites descobrem mais 100 mil galáxias. E o que sobra de nós? Onde está a nossa importância nisso? Nós descobrimos o quê? Que nós não fazemos tanta diferença assim no universo. E isso tem frustrado os científicos, porque, poxa, o que vai ser de nós? Einstein, acho que está aí a frase dele, por favor. Einstein dizia, seria a Terra o hospício do universo? No meio de
de tanto nada, tem aqui um montão de gente preocupada com horários, seres vivos, complexos, com roupas, com alimentação, com estações. Como assim? Como assim? Nós somos aquilo, nós somos um pixel no meio do universo. Um pixel no meio do universo. Um grão de um pó orbitando por aí. Em algum pontinho desse estava José. Volta ali, por favor. Nós vamos refletir um pouco sobre isso. O que aconteceu com José? Vamos voltar ali para a Bíblia? José chegou para conversar com seus irmãos. Os irmãos dele não gostavam muito dele. E ontem nós vimos o que eles fizeram. Começaram a empurrar José de um lado para o outro. Ei, e aí, Zezinho sonhador? Hã? Cadê seu pai para te defender agora? Hã? Você não é o machão? Você não é o bonzão? E aí? E aí? Essa roupinha bonita aí? Deixa eu ver. Começaram a tirar a roupa dele, tiraram a túnica bonita dele. Ele falou, ei, devolve minha roupa. Ah, e se não quiser te devolver? Como é que funciona? Tirar a túnica dele e falar, brother, você não passa de hoje. Casa caiu. Casa caiu, brother. Ele falou, como assim? A gente é irmão. Irmão? Irmão nada, brother. Olha aqui o que seus irmãos vão fazer. Foram lá e jogaram ele no buraco. Oi? Não, tá bom. Jogaram ele no buraco. E aí agora, o que a gente faz? Mata, não mata? Deixa ele ali para morrer? O que a gente faz? Tá bom assim. O que a gente faz? E aí começaram a falar, ó, a gente deixa ele ali para morrer mesmo. Só que outros foram pesando a consciência. Não vai ser assim. Esse menino ainda é nosso irmão. A gente odeia ele. A gente quer que ele morra. Mas não precisa ser a gente que mata ele. A gente vende ele para outros matarem. Olha os primos chegando. E aí chegaram os ismaelitas, primos distantes deles. Falaram, vamos vender ele. Venderam ele por quanto? 20 peças de prata. O preço de um escravo é 30. Era 30 na época. Venderam 20 para revenderem ele em outro lugar. Certo? E depois de mais de 1.500 anos, venderam Jesus pelo mesmo preço. Ou seja, o preço de escravo era tipo um miojo. Mesmo preço. Eu tenho 26 anos. E o preço do miojo é o mesmo desde que eu sou criança. Mesmo preço. 1.500, o mesmo preço de um escravo. Venderam o menino. Foram lá e deixaram ele. Um irmão ficou desesperado, mas o resto falou, a gente já foi longe demais. O que a gente vai fazer com a roupa dele? Não, vamos forjar a morte dele aqui. Foram lá, levaram para o pai a roupa dele toda manchada de sangue. Sangue de cordeiro, um cordeiro que não tinha nada a ver com a história. E aí o pai dele falou, meu Deus, mataram meu filho. Eu falei que essa estrada é perigosa. Tem leão, tem lobo, tem, sei lá, capivara, tem de tudo. Tem, sei lá, passar, como é que fala? Dois caras numa moto. Não é verdade? Passaram 2 caras numa moto, fizeram o que quiseram com meu filho. É perigoso. E agora? E o pai entrou de luto. E o livro dos Escolhidos fala que os filhos foram vendo a situação que o pai estava e que o pai foi piorando. Terminava o tempo de luto e ele continuava chorando. E eles perceberam que talvez o plano deles não ia dar muito certo, porque eles achavam que eles iam se livrar para sempre de José, e agora sempre que eles olhavam para a expressão do pai, eles se lembravam de José. E agora? Onde está o nosso herói? Em algum lugar no meio do nada? Em algum lugar no meio do deserto? Mais um, por favor. Ali, num céu quase sem estrelas. O deserto não tem estrada. Não tem estrada. Não. Mas o livro dos Escolhidos, página 123, fala que José viu o caminho, ele viu de longe onde era a aldeia dele. E viu onde estariam o pai e a mãe dele. E ele chorou porque ele sabia que ele nunca mais viria àquele lugar. E agora? O que vai ser da minha vida? O livro dos Escolhidos fala, sabe o quê? Que ele sabia que a escravidão era pior do que a morte. Sabe, existem coisas piores do que a morte.
Tem um livro chamado Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. E nesse livro fala que existem coisas piores do que a morte. Por exemplo, a depressão. Quando a pessoa morre, ela descansa. Alguém que tem depressão, ela não consegue descansar. Mas por dentro ela está morta. Existem coisas piores do que a morte. Existem conflitos familiares que são piores do que a morte. Metade das pessoas que estão aqui, nesse auditório, tem ou estresse, ou sofrem de ansiedade ou depressão. É o mal do século. Existem coisas piores do que a morte. O que a gente faz? José estava completamente acorrentado às circunstâncias dele. Ele era só um menino. Vocês sabem quantos anos José tinha? Alguém se lembra? Tinha 17 anos. Ele era um menino que tinha os afazeres dele, ele cuidava ali do rebanho, mas ele nunca precisou se preocupar muito na vida dele. De repente, ele teve que reavaliar toda a vida dele. Aquilo lá simplesmente atropelou a vida dele. E um dia ele estava com o pai tranquilo, no outro dia ele era um escravo. Que ia viajar por 2 semanas em um deserto sem saber se ia chegar mesmo no destino dele. E mesmo que chegasse, e depois? Sabe, existe um escritor, pode passar para mim, por favor? Um escritor, alguém já ouviu falar sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias? Alguém? Alguém? É um negócio bem nerd. Ok. Douglas Adams escreveu 5 volumes do que seria o Guia do Mochileiro das Galáxias. Um guia de como, se você pudesse viajar no espaço, o que você deve fazer. E ele é bem irônico com aquilo, porque ele fala que o universo é realmente perigoso, é realmente traiçoeiro, mas se você tiver um guia, está tudo certo. E chega uma certa parte do livro que ele diz mais ou menos assim: o Guia do Mochileiro das Galáxias já substituiu até mesmo a grande enciclopédia galáctica. Ninguém mais lê ela, você só precisa desse guia. Por quê? Em primeiro lugar, ele é muito mais barato. Em segundo, porque ele tem uma estratégia de marketing. Na capa dele está escrito, pode passar? Bem grande: não entre em pânico. Essa é a frase que todos querem ouvir. Simplesmente não entre em pânico. O que você faz quando você entra em pânico? Nós falamos sobre, na noite anterior, nós falamos sobre jejum. Quantos de vocês entraram no nosso programa de jejum? Quantos de vocês? Quantos de vocês? Que bênção! Que bênção! Foi bom para vocês? Foi bom para vocês? Que bênção! Hoje, no final depois que terminar, eu vou cumprimentar o pessoal. Se você quiser entrar numa experiência de jejum, um jejum alternativo, esteja aqui. Espere aqui no auditório e nós vamos conversar por 5 minutinhos. Tá joia? Mas esse é o desafio para que todos nós, nessa semana, tenhamos pelo menos uma experiência de jejum. O que nós fazemos? Quando você está no deserto, você não tem nada. Você não tem estrada, você não tem água, você não tem nada básico para a sua sobrevivência. Você não tem companhia. É muito quente de dia, é muito frio de noite. O que a gente faz? José começou a lembrar do seu passado. Tem um escritor chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi o precursor da logoterapia. E sabe o que ele dizia? Que nós temos 2 tipos de umbigo. Olha para o seu umbigo aí. O seu umbigo físico, ele te lembra que o seu corpo físico tem origem em outro corpo físico. E agora, a ideia dele é que a sua consciência é o umbigo da sua alma, que prova que a sua consciência tem origem em outra consciência. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso 20. Romanos capítulo 1, verso 20. Nós não vamos projetar esse verso. Gostaria que você abrisse. Romanos 1, capítulo 20.
Depois do livro de Atos, nós temos o livro de Romanos. Vamos para o verso 20. Os atributos invisíveis de Deus têm desde a criação do mundo mostrado o seu poder eterno como a sua divindade, e se entendem claramente que se vem pela consciência das coisas que foram criadas, de modo que elas são indesculpáveis. Como está aí na sua versão? Inexcusáveis, indesculpáveis. Você sabe, entende o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que as nações mais longínquas que nunca tiveram alcance da palavra de Deus, elas nunca terão desculpa de dizer que não tiveram oportunidade de se decidir, porque a nossa consciência é o umbigo da nossa alma. Ele indesculpavelmente nos une a Deus, a nossa consciência, amém? Nossa consciência está ligada em Deus. E José teve um chacoalhão de vida, e pela primeira vez na vida, ele começou a reavaliar a vida dele. Antes da vida dele, ele só vivia, chegava. Sabe quando você é criança? Estava conversando com o Cleiton essa semana. Você é criança, senta. O almoço está pronto? Senta, o almoço, vai lá, come e vai embora. Quando você volta, está tudo limpo. A louça está limpa. O arroz, de onde é que o arroz veio? Como é que ele foi feito? Quanto tempo demora para fazer um arroz? A criança não se preocupa com isso. Só que aí o tempo vai passando. E eu, mesmo que morei sozinho, quando meus pais foram embora, eu tinha 15 anos de idade. Minha irmã tinha 17. Quando você volta para sua casa, quando meus amigos voltavam para casa, depois da aula, a casa deles tinha cheiro de almoço. E a minha casa, quando eu chegava, tinha cheiro de casa. Não estava dando certo. E se eu não fizesse o almoço, ninguém iria fazer. E aí eu descobri como é que funciona a vida. E como é que se faz um arroz. Então eu recebi um chacoalhão de vida. E existem chacoalhões que a gente recebe da nossa vida. José nunca tinha se ligado do problema sério que ele tinha provocado. O livro dos Escolhidos mostra que José começou a perceber que ele tinha culpa no que estava acontecendo. E ele descobriu que o pai dele havia errado na educação dele. Você precisa ser muito maduro para admitir que você foi mal educado. E ele começou a ver os erros de educação do pai dele. E começou a ver que os irmãos dele estavam errados de ter vendido ele para morrer. Mas que eles tiveram um bom motivo para odiá-lo. E ele percebeu a arrogância que ele tinha com as roupas que ele usava, que o diferenciava dos outros irmãos. E ele começou a ver como tudo aquilo fazia sentido. E como aquilo estava prejudicando a vida dele. E como o fato de pessoas diferentes na família dele terem se afastado de Deus e estavam provocando aquela situação. Sabe, tem pessoas que vivem sempre na superficialidade da existência. Elas nunca se olham de fora. Elas nunca olham, olha, eu estou atrapalhando todo mundo. Olha, eu estou me atrapalhando. Olha, eu sou um problema. Muitos de nós vivemos aqui, na superficialidade. Mas alguém que eu gosto muito, chamado Matthias Brahm, ele disse que todos nós somos convidados a sermos astronautas de nós mesmos, exploradores de nós mesmos. Dentro de nós existe um mundo de uma profusão de dúvidas. Nós temos questionamentos, nós temos ansiosidades do nosso futuro, nós temos uma construção da nossa maturidade, e nós temos que estar sempre nos olhando de dentro para fora. E como a nossa relação, como as pessoas ao nosso redor estão nos influenciando, ou para bem ou para o mal. Estava agora no metrô,
Ontem eu estava no metrô e eu estava ouvindo um rapaz falando que ele ia vender umas ervas aí. Falou, vou ganhar um dinheiro vendendo umas ervinhas aí. Ele falando pro rapaz. E eu estava lendo Mensagem aos Jovens. E eu lembro que tinha um rapaz que passa no metrô e ele falava assim, sabe que no metrô vende tudo, né? Não pode, mas o pessoal vende. E aí o pessoal vende o quê? Vende cerveja, fone de ouvido por R$1,99. Dura 1,99 minutos o fone. Aí passa um rapaz falando, massa para pastel. Eu falo, massa para pastel? Aí ele completou a frase, massa para pastel para o uso de ervas medicinais. Eu, tô entendendo, não é esse tipo de pastel que ele está falando. Está falando para uma massa para enrolar uma ervinha para o cara. E aí quando passou, o rapaz disse, é isso que eu vou fazer, mano, vou começar a vender, vou vender a erva mesmo. E aí ele falou, e o cara falou, não, cara, não, vende outra coisa. Tanta coisa para vender, cara. Tantos salgadinhos, os caras vendendo por aí. Aí ele falou, vou morrer de fome? Eu não vou morrer de fome, por que eu não posso vender uma erva? Outra opção é morrer de fome. A outra opção era morrer de fome mesmo. Se ele parasse para pensar, existiam muitas outras coisas que você pode fazer para ganhar a vida. Mas talvez ele queria um meio mais fácil. E é muito fácil eu pegar e olhar para alguém de fora. Eu tenho que tomar vergonha na cara e olhar para mim. Porque às vezes eu também quero o caminho mais fácil. Não, talvez não no sentido dele, mas em outro sentido. Com a minha honestidade. Na faculdade, na hora da prova. Chega tarde, fala uma mentirinha para o professor. No trabalho. Nós temos que explorar nós mesmos. Enquanto você não explora a sua própria vida, enquanto você realmente não analisa de onde você veio, como você chegou a ser quem você é, você nunca vai mudar. Muitos de nós precisamos de ajuda e humildade para conseguirmos a ajuda de outras pessoas para isso. E José teve essa humildade. E quando ele teve essa humildade, ele pediu perdão a Deus. E aí Deus pôde finalmente trabalhar em José. E Ellen White, uma mulher cheia do Espírito Santo, diz que esse foi um momento crucial que transformou José em um homem. Porque ele começou a pensar, finalmente, em como ele estava afetando as outras pessoas. Tem uma música na nossa playlist que se chama Caçador de Mim, adaptada de Milton Nascimento, que fala algo muito profundo sobre isso, que nós temos que sempre estar aprendendo a nossa vida, comparar os nossos princípios de acordo com a palavra de Deus e ver o que ali como um espelho, e temos a coragem de reparar. Sabe? Vamos abrir a Bíblia em Salmo 22. Eu amo essa parte da Bíblia. O Salmo 22, 23 e 24 são salmos irmãos. Existem alguns salmos na Bíblia. A gente vê eles sempre separadinhos. Mas esses são salmos que, na verdade, foram feitos para serem lidos juntos. Eu chamo eles de salmos siameses. Que eles só fazem... uma coisa, todos lemos o Salmo 23, certo? A gente gosta. Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente gosta disso. Mas vamos ver o contexto inteiro e vamos enxergar a nossa vida através disso. O verso 22 começa com... 22, capítulo 1. Deus meu, por quê? Me desamparaste. Peraí, alguém disse isso 1100 anos depois. Quem foi? O próprio Jesus se sentiu desamparado. Então a gente está aqui entrando no vale da sombra da morte, e aqui ele começa a falar, Senhor, eu clamo de dia e de noite, mas o Senhor não me ouve de noite, eu não tenho sossego. E ele vai falando de como a vida dele é terrível. Mas aí chega o capítulo 22, e como ele é perseguido, chega o capítulo 23, e ele diz, mas o Senhor
é o meu bom pastor, e nada me faltará. E ele fala, eu tenho dificuldades, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não preciso temer, porque eu tenho companhia. Amém? Então, as coisas continuam ruins, mas ele continua. Ele tem esperança. Agora vamos ler o capítulo 24. Olha o que ele diz. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Pois ele afundou sobre os mares, afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem será vitorioso no último dia? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Olha o verso 6. Esta é a geração dos que o buscam, daqueles que buscam a sua face. Deus de quem? De Jacó, pai de José do Egito. Ele está contando a história de José do Egito aqui, brother. Essa é a história de José do Egito. Quem que foi o irmão que realmente venceu? Que chegou ao monte do sucesso, quem foi? Foi José. É a geração dos que o buscam. Da geração daqueles que se entregam a Deus, que passam pelo vale da sombra e da morte, mas estão em meio à escuridão, buscando aquele que vai nos levar para o fim da linha, amém? Aquele que vai segurar nossa mão até o fim. Pode passar. Essa daqui é uma foto, nossa, eu estou vermelho aqui. Essa é uma foto de quando eu estava no meu evangelismo. Quando você faz teologia, você estuda 4 anos. No 3º ano, você para de estudar e você passa um semestre trabalhando para Deus em algum lugar. E eu fui para Uberlândia, em Minas Gerais. Um lugar maravilhoso. Mas eu fui para o pior lugar de Minas Gerais, de Uberlândia, porque era uma área de invasão. Era como tipo um MST. Era um lugar invadido que não tinha endereço. Era uma invasão. E aí você estava dando palestra, dando estudo bíblico para as pessoas, a mulher estava com o bebezinho aqui, ó, tranquilinho com você. E aí, de repente, soa uma buzina, a polícia está vindo. E aí a mulher largava o bebê, pegava um pedaço de pau e saía correndo atrás da polícia. E você ficava com a Bíblia assim. Fim de culto, irmãos. Amém. Era assim. Mas, então eu estava 3 anos de curso, mas eu tinha que parar esse tempo para trabalhar para Deus naquele tempo. E todo mundo falava, o evangelismo aqui mostra quem é pastor ou não é. Depois do evangelismo, ou o cara fala, eu vou ser pastor, ou ele larga de vez. E eu quero ser pastor, ontem você sabe, desde que eu sou criança. E eu lembro que eu peguei minha mochila, entrei no ônibus, e eu não conseguia entregar, o rapaz ficava querendo o dinheiro da passagem, e eu não conseguia dar, porque eu estava assim, tremendo. E o homem tentando pegar o dinheiro da passagem. E eu entrei, passei na catraca, e meus pais me ligaram. E foi muito incrível, porque é bem difícil meus pais conseguirem, por causa de um fuso horário de 5 horas, conseguirem falar comigo assim, quando eu preciso. Meus pais me ligaram. Falaram, e aí, filhão, como é que você está? Eu falei, estou ótimo. Melhor dia da minha vida. Eu não sabia que eu estava nervoso. Eu não sabia. Eu estava convencido de que, não, eu estou curioso. Não estou nervoso, eu estou curioso, quero saber como que vai ser. Tal. E meus pais falaram, filho, a gente está vendo nervosismo na tua voz. E aí que eu lembrei, olhei para mim e eu vi que eu estava tremendo. Vi que eu estava tremendo muito. E eu lembro que no ônibus, eu entrei em posição fetal e chorei igual uma criança. Só faltou gritar, eu quero a minha mãe. Eu estava desesperado. Eu estava ali no meio de um deserto. Eu não sabia o que ia ser da minha vida. Aí meus pais leram a Bíblia comigo. E cantaram comigo. E eu cantei lá no ônibus, não estava nem aí para ninguém. Senhor! E o pessoal olha para o lado, esse cara é da bola de neve, né?
Pessoal da Bola de Neve, nós amamos vocês. De verdade. E meus pais oraram comigo e eu tentei me acalmar. E eu dormi. E aí, no outro dia, eu cheguei, entrei na instalação, colocaram meu colchão, ali no lugar onde ia ficar. Tinha 2 baratas no meu colchão. Eu enxotei elas, todo dia, assim, por 3 meses. Aí as baratas tinham até 9. E eu peguei e fui fazer. Tem muitas maneiras da gente. Não tem só uma maneira de estudar a Bíblia, mas na época eu estava fazendo o ano bíblico. E eu falei, vou fazer o ano bíblico. E eu falei, Senhor, fala comigo. Aí eu fechei a Bíblia e falei, não. Cara, e se Deus não falar comigo? Eu estou desesperado, eu preciso de uma resposta de Deus agora. E aí eu falei, Senhor, é o seguinte. O Senhor está comigo ou não está? Sou pastor ou não sou? Eu vou ler meu ano bíblico. E se o Senhor não falar comigo, eu não vou falar do Senhor para ninguém. E as pessoas vão falar mal do Senhor e eu vou concordar, porque eu falo, eu também estou lascado. E às vezes eu sou... Nossa, eu nunca contei essa história desse jeito para tanta gente. Mas eu peguei e falei, Senhor, se o Senhor não falar comigo dessa vez, eu estou precisando tanto. Eu vou jogar essa Bíblia pela janela, se o Senhor não falar comigo. Eu preciso muito que o Senhor fale comigo. Abri a Bíblia, onde eu precisava ler no dia. E era Jeremias capítulo 1. Aí ele veio a palavra do Senhor no dia de Josias, dizendo as seguintes palavras: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que você saísse da sua mãe, te santifiquei as nações e te dei como profeta. Então eu disse, meu Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Onde quer que eu te enviar, você irá. Ou o que eu disser, mandar você dizer, você dirá. Não tema diante deles, eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse, coloquei agora as suas palavras, as minhas palavras na tua boca. Quando eu terminei aquilo, brother, eu chorei lágrimas que eu nem sabia que eu tinha mais. Porque eu nunca tinha passado por aquilo. E eu fiquei extasiado. Porque eu poderia estar em qualquer outro dia, em qualquer outra situação, mas Deus falou comigo, brother. Deus falou comigo, amém. Deus falou comigo. Parecia que só faltava sentir cheiro de tinta fresca. Parecia que aquilo tinha acabado de ser impresso para mim. Eu era Jeremias naquele dia, brother. E Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus falou comigo. E Deus falou com José também. E fala com você e comigo. E José viu aquele deserto e ele se lembrou que o pai dele tinha passado por um deserto também. Por 3 semanas e não sabia onde ficar. E que o céu se abriu e Deus enviou uma escada com um anjo subindo e descendo. Aqui, ó, você não está sozinho. E ele se lembrou também que Abraão, outro parente seu, distante, Deus falou, vai para o deserto. Eu estou te chamando, vai para o deserto, eu tenho um plano para você. E por que não teria plano para mim também? Pensou José. É isso. Eu vou. E sabe o que eu acho mais demais na história dele? O céu se abriu para José? Não se abriu. Não se abriu. Sabe por quê? Não precisou. O maior milagre não é céu se abrindo, não é uma mão do céu vindo aqui. Não é. O maior milagre é você confiar. O maior milagre é você estar aqui numa segunda-feira, crendo que Deus vai falar com você hoje. Esse é o maior milagre. Quando tudo está conspirando, você insistir. Passa, por favor. Bem, nós estamos aqui. E quando a gente olha para a nossa situação no universo, a gente pode pensar, brothers, a gente é um golpe de sorte no universo. Mas, meu amigo, eu quero te lembrar que quando nós nos enxergamos, lembra que nós temos o nosso umbigo? Nós temos que ver em que situação milagrosa nós estamos orbitando nesse planeta.
Se o nosso sistema gravitacional fosse 1% mais potente, eu disse 1%, o universo inteiro ia colapsar e virar uma bola. Se ele fosse 1% mais baixo, os planetas iam se desordenar, sair das suas órbitas, se colidirem uns com os outros, os sóis iriam explodir, as estrelas iam colidir entre elas. Mas isso não acontece. Você fala, a gente está num canto sozinho no universo. Isso é verdade. Mas justamente essa parte boa, porque do outro lado está cheio de buraco negro e todas as coisas que podiam acabar com a gente. E nós estamos aqui flutuando. Se não houvesse o planeta Júpiter no nosso sistema solar, o nosso planeta Terra não existiria mais. Ele é um imã que atrai todos os meteoros para ele. E todos os meteoros que estão indo em direção à Terra, eles são atraídos gravitacionalmente para Júpiter. A nossa Lua nos equilibra de um modo impressionante. Nós sabemos as estações do ano. Tudo ali de maneira equilibrada. Nós sabemos que o pecado existe. É que desequilibrou muitas coisas, mas nós continuamos aqui. Amém. Nós temos água, nós temos oxigênio, nós temos nuvens que caem água do céu para a gente. Deus está no controle, meus amigos. Deus está no controle. Mas nós temos que entrar em órbita por dentro também. Nossa consciência precisa entrar em órbita com a órbita de Deus. E sabe o que o dicionário diz que se chama órbita? Órbita é qualquer coisa que gira em torno de um ser celeste maior do que ele. Órbita é quando qualquer corpo gira em torno de um ser celeste maior do que ele. E essa igreja precisa virar uma constelação de estrelas orbitando em volta do sol dos sóis, do sol da justiça que é Jesus Cristo. E vai dar tudo certo. Amém. Eu não vou terminar a história de José, ela vai continuar amanhã. Nós vamos falar sobre o buraco negro amanhã. Você não pode perder. Você sabe que quando ele chegou no Egito, ele passou por provações. Nós vamos falar sobre o buraco negro, sobre o engolidor de estrelas. Mas nós estamos ainda nesse por enquanto. O que aconteceu com José? Por que eu não vou responder hoje? Porque você também não sabe o que vai acontecer com você quando você sair daqui. Nós não sabemos. Eu não sei se eu estarei aqui amanhã para entrar de astronauta aqui para vocês. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Deus está no controle. Quando nós olhamos o nosso planetinha, não nos encontramos, mas Deus nos encontra. E minha mãe costumava cantar uma música para mim, que talvez você também já cantou, mas minha mãe cantava para eu dormir. Não cantou muitas vezes, mas às vezes foram cruciais, uma barraca quando estava chovendo. Criança assustada. E eu escutei essa música. Você conhece esse hino? Canta comigo. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá na proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Você crê nisso? Sim, de mim. De mim, Deus cuidará de ti. Cuida da gente, Pai. Cuida da gente, Pai, quando nós não sabemos mais o que fazer com nossas contas. Quando nós achamos que a faculdade não vai dar certo. Quando até as crianças daqui têm os seus desafios, que são grandes para elas. Quando nós já estamos na idade avançada e não sabemos mais para onde ir. Nós queremos entrar na tua órbita, Pai. Queremos entrar na órbita de um ser celeste todo-poderoso. Que pode finalmente equilibrar a nossa vida
e nos dá as respostas. Respostas que nós vamos conhecer a cada dia e crescer de glória em glória. E quando passarmos pelo vale da sombra e da morte, nós queremos confiar, Pai. Nos dá essa fé que nunca é uma resposta. A fé sempre será uma pergunta, mas nós queremos confiar. Segura a nossa mão, em nome de Jesus.